Aqui na pasta widgets, eu vou criar um novo arquivo que vai ser o meu resumo.dart. Beleza? Vou fechar o Explorer. Esse widget, na verdade, os dois widgets que eu vou criar, eles vão ser stateless, tá? Eles vão, apesar de ter um estado, esse estado não vai ser mutável. Você vai entender isso mais pra frente. Então, eu vou chegar aqui no meu resumo, istless, e chamar ele de resumo. De novo, passo o mouse aqui, quick fix, material dart. Antes de continuar aqui, eu vou lá no meu home.dart e aqui após o app bar, eu vou ter aqui uma propriedade chamada body, né? Vai ter o corpo do app, que é basicamente toda essa seção após a barrinha do título. E aqui no meu body, eu vou utilizar um widget chamado center para deixar todo esse corpo do meu app vai ser meio que centralizado. Então center, vou pressionar enter aqui e agora eu vou ter que organizar dentro desse cara, primeiro o meu widget de resumo e logo na sequência o meu widget de listagem, né, das próximas temperaturas. Então, como tu vai ficar um embaixo do outro, eu vou colocar aqui um child e aqui eu vou utilizar aquele widget de coluna, o column. Assim eu vou poder organizar esses dois caras um embaixo do outro de forma simples. Vou expandir aqui este column e aqui dentro eu vou utilizar aquela propriedade children e o primeiro filho vai ser justamente o resumo. Salvei. Agora eu posso voltar lá no resumo e começar essa implementação. Aqui nessa área do resumo, eu vou ter primeiramente em uma faixinha, né, aquele botão de switch, que é onde eu vou poder trocar, né, o tema do app. Logo abaixo eu vou ter uma outra faixa onde eu tenho todos aqueles dados da temperatura, né, então o nome da cidade, a temperatura atual, máxima e mínima. E depois, logo abaixo, eu vou ter a descrição da temperatura. Então, basicamente, três faixas, uma embaixo da outra. Eu vou colocar aqui o widget column novamente, vou abrir ele, vou colocar aqui a propriedade children, e para que aquele primeiro cara não fique colado ali na barra do aplicativo, eu vou aplicar um paddingzinho bem pequeno, então add instance, função all e um paddzinho de 5. Na sequência eu vou colocar uma row, né, uma nova linha, e nesta row, tudo que colocar nela vai ser jogado lá para o final da linha. Então eu vou colocar aqui o main axis alignments, vou pegar aqui a classe main axis alignment e vou usar aqui a propriedade ends, para ele jogar tudo ali para o final da linha. Agora sim eu vou abrir aqui a propriedade children, e como vai ser basicamente dois caras, um é um íconezinho de contraste, de brilho, digamos assim, que é para remeter à questão do tema, e o outro é um switch, então eu preciso que um fique embaixo do outro, eu vou colocar aqui uma column. Já vou colocar aqui a propriedade children para poder colocar esses dois caras. Então, o primeiro cara é um íconezinho, tá? Então, vou colocar aqui o icon. E aqui dentro eu vou utilizar a classe icons. E dentro dele eu tenho um cara chamado brightness underline 6 outlined. Vou salvar ele aqui. Ele vai aparecer, ó, lá no cantinho superior direito. Ele ainda tá meio colado aqui, mas já já ele vai ficar no lugar. Bem, e logo abaixo dele eu vou ter aqui um switch, que é basicamente aquele botãozinho de chaveamento. Esse switch ele tem duas propriedades, que são o valor e uma função que vai ser disparada toda vez que eu clicar nesse switch, que eu virar a chave. Então, o valor por enquanto vai ser false, e aqui o onChanged vai ser uma função que por enquanto não vai fazer nada. Essa função tem que receber aqui um valor qualquer, e por enquanto, ó, não faz nada. Vou salvar e tá lá. Então, já tenho aqui o meu ícone e essa chave que não funciona ainda. Como eu não tenho ainda um valor ali atrelado, eu tenho que fazer toda uma programaçãozinha que a gente vai fazer lá no final. Ele ainda não tá funcionando, mas deixa ele aí. Vamos dar continuidade. E aqui embaixo vai ter um texto que vai ter o nome da cidade. Só que é o seguinte, não quero deixar essa cidade hard-coded aqui. Eu quero que o nome da cidade, né, seja informado pelo widget py deste widget, ou seja, o widget que está invocando o resumo. Então ele vai me passar tanto o nome da cidade e também vai me passar qual é a temperatura atual, qual é a temperatura máxima, qual é a temperatura mínima e também a descrição lá da previsão atual. Então, por exemplo, está ensolarado, está nublado, enfim. Então eu vou lá em cima, na declaração aqui do widget, vou dar um espacinho aqui, e aqui eu vou criar esses atributos. Então, final string cidade, final string descrição, que é a descrição da previsão atual, final double temperatura atual, final double temperatura máxima, double, final double temperatura mínima, e tem mais um cara que eu vou passar aqui, que é, eu quero saber qual que é o ícone que eu devo usar para essa temperatura, para a temperatura atual. Então, se a gente olhar lá a pasta de imagens, cada imagem tem um númerozinho, ó, que é quase sequencial. Na verdade,
verdade, estão faltando uns porque realmente lá no serviço do AccuWeather ele escapa alguns números. Então isso aqui está fiel, né, ao que a gente tem lá no serviço do AccuWeather. Então, basicamente, o nome das imagens é um número inteiro e a extensão PNG. Então, eu vou querer também saber aqui qual é o número do ícone lá da temperatura atual. Por que eu coloquei esses atributos como final, né, como um valor final, uma constante, digamos assim? Porque lembra que como o widget é stateless, o estado não pode ser mutável. Então, não faz sentido, né, esses atributos não serem finais. Tá tudo vermelho aqui, por quê? Porque ele vai falar que eles precisam ser inicializados. Então, eu vou passar o mouse aqui em cima, vou clicar em Quick Fix e Create Constructor for Final Fields. Bem, ele vai criar aqui este construtor. Eu vou colocar aqui uma vírgula no final, só para a gente poder visualizar melhor. Que é basicamente um construtor que inicializa tudo. E lembra que ele tem essa propriedade aqui também, né? Que a gente não vai utilizar, só ignora, mas ela tem que estar aqui. Então eu tenho agora um construtor para eu poder passar para esse cara esses valores. Então quem estiver utilizando este widget vai precisar passar esses valores. Desta forma eu vou lá pro Home e vou passar esses valores. Então se eu passo o mouse em cima, ele fala, ó, que eu não preciso necessariamente passar, mas eu tenho que passar o nome da cidade, a descrição, temperatura máxima, temperatura mínima e número ícone. Que ordem que eu tenho que passar? Acontece que este construtor aqui ele tem parâmetros nomeados. Então, para passar o valor, eu tenho que falar para qual parâmetro que é este valor. Por exemplo, eu vou colocar cidade e vou passar aqui, no caso, o nome da minha cidade e vou passando aqui os valores. Então, por exemplo, temperatura atual, vou falar que está 33, temperatura máxima, vou falar que chegou a 39, temperatura mínima, vou falar que o mínimo de hoje foi 27, descrição da temperatura atual, ensolarado, e o número, né, do ícone. No caso, o ícone do ensolarado é o primeiro ícone, o ícone 1. Salvei. Então agora eu já estou passando esses valores lá para o meu widget, eu vou poder utilizar. Então aqui a última coisa que a gente criou foi essa linha, né, com esses dois caras aqui dentro. Então eu vou clicar aqui na abertura de parênteses da linha e vou achar aqui o parênteses de fechamento, vou colar aqui uma linha. Bem, na sequência eu vou colocar o nome da cidade, né, agora sim. Então já estou recebendo o nome da cidade, vou criar um novo text aqui e vou passar aqui a cidade. Vírgula no final, salvei e apareceu aqui o nome da cidade, mas eu acho que ele está muito pequeno, dá para aumentar um pouquinho mais. Então eu vou colocar uma vírgula aqui após o valor e vou utilizar a propriedade style e para dentro do style eu vou utilizar lá o widget text style. Dentro do text style eu tenho aquela propriedade chamada font size e aqui dentro eu vou alterar o tamanho 20, já melhorou, 18. Agora eu preciso colocar as temperaturas lá, mas se você olhar aí, vai aparecer na tela novamente a carinha, né, dessa área de resumo, você vai perceber que vai ter o ícone do clima atual, a temperatura atual, e depois eu tenho, né, uma divisória, digamos assim, e tem a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então vamos criar essa nova linha. Mas, para não ficar colado, vou aplicar um paddingzinho aqui, add insets, all de 5, se for pouco eu aumento depois, e aí uma nova row. Nesta row eu quero que fique tudo centralizado, então vou mandar centralizar aqui e children, e agora eu vou começar a posicionar os caras. E o primeiro cara é justamente o ícone lá da imagem, aquela imagenzinha lá do clima. Então, para tanto, eu vou utilizar o widget image, ele tem lá dentro uma propriedade também chamada image, e como eu preciso pegar a imagem lá dos meus assets, eu vou utilizar aqui uma classe chamada asset image. E basicamente ele tem um construtor onde você passa o caminho da imagem para ele carregar. Bem, as nossas imagens estão dentro da pasta images e basicamente, como eu falei, o nome do arquivo é o número, né, do ícone.png. Então eu vou injetar aqui o número do ícone, vou colocar cifrão número ícone.png e salvei. Eu cliquei em recarregar, né, porque eu tinha feito aquela configuração da pasta de imagens lá nos assets e agora ele trouxe aqui o íconezinho da imagem. O próximo dado que eu tenho é a temperatura atual. Então eu vou clicar aqui só um espacinho, tá? Um paddingzinho bem pequeno, add insets all de 2. E na sequência eu vou ter aqui um texto onde eu vou pegar aqui a temperatura atual, só que esse valor é um valor double, é um número, então o text espera uma string. Quero mostrar aqui esse valor da temperatura sem casas decimais. Lá na nossa home a gente já está passando 100, só que quando a gente lê da API, essa temperatura vai vir com casas decimais. Então aqui eu vou colocar to string as fixed 0.
ou seja, 100 casas decimais. Vou salvar aqui e tá muito pequenininho, preciso que ele tenha um pouco mais de destaque. Então vou colocar aqui também um style, text style, e aqui dentro do text style, font size 40. Então, ó, já apareceu maior, né? Já ficou mais visível, ficou mais bacana. Então, daqui eu vou pegar esse cara e vou abrir aqui aspas no começo e no final. Vai ficar bizarro. Eu vou colocar aqui o cifrão, abre chaves. Aqui no finalzinho, fecho chaves. Dou um espacinho e coloco lá o sinal dos Celsius. Eu preciso agora colocar uma barrinha divisora aqui. E tem um widget para isso, é o Vertical Divider. Aqui dentro eu posso usar dois parâmetros. O primeiro é falar que a cor dele vai ser preta, então colors.black. E aqui falar que a grossura dele vai ser de 1. Mesmo colocando ele aqui, as propriedades, ele não apareceu. Para que ele possa aparecer, ficar bem dimensionado aqui, a gente precisa fazer uma adaptaçãozinha aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar aqui essa row, né? Acho os parênteses dela, vou achar também o de fechamento. Vou recortar ela aqui por enquanto, dar um Ctrl X. E aqui eu vou utilizar um widget chamado Intrinsic Height, altura intrínseca. Esse cara, ele vai dar uma redimensionada nos elementos que estão lá dentro, e aí vai fazer tudo ficar mais bonitinho. Então eu vou colocar aqui Child, e agora Ctrl V aqui na minha row, vou salvar, e tá lá agora a meu divisor vertical. Então ele redimensiona esses caras melhor ali na largura da linha. Dando continuidade, eu vou agora precisar colocar a temperatura máxima em cima e a temperatura mínima embaixo. Então, como é um em cima do outro, eu vou colocar aqui uma nova coluna. Eu quero que esses dois caras fiquem centralizados, então vou setar isso aqui, children, e aí eu vou ter aqui, né, text. Assim como eu fiz ali em cima, né, eu vou pegar aqui a temperatura máxima, ponto to string as fixed 0, que só esqueci das aspas, né, no começo e no final, e aqui depois dou espacinho e Celsius. Salvei, ali a temperatura máxima. Agora eu posso até copiar esse cara aqui, dar um Enter, cola, só que aqui eu quero a temperatura mínima. Maravilha, tá quase ok. Para fechar, eu vou vir após aqui o Intrinsic Height, achei aqui o parênteses dele, parênteses de fechamento, vou pular uma linha, vou aplicar aqui um paddingzinho, função all, uns 10, vírgula, e aí eu tenho como um texto aqui aquela descrição do clima atual. Então salvei e está aparecendo ali ensolarado. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho desse texto, bem pouquinho, então style, text e style, e aqui o font size 16. Bem, a parte do resumo está feita. Bem, então o widget de resumo está pronto. Eu tenho aqui o switch para trocar o tema, obviamente não está funcionando ainda. E eu tenho o resumo da temperatura atual. Então tem um ícone que representa clima atual, temperatura máxima e mínima e uma descrição do clima atual. No próximo vídeo a gente vai criar a nossa lista com as próximas temperaturas, as temperaturas das próximas horas, ok? Então continue aí na série e nos vemos em breve.